nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Gostaria de convidar você a grifar aí na sua Bíblia: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E logo em seguida que você possa circular, quadricular, riscar, dar um destaque nesta palavra imperativa de Deus: faça-se. Nós estamos com a palavra do Senhor e ela vai direcionar a nossa vida. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra que era sem forma, vazia, a terra que era trevas. Aqui a gente já começa a entender algo muito importante, não só naquela alusão da criação do mundo, mas agora, no hoje, na nossa vida. Quem coloca ordem? Quem é aquele que ordena? Quem é aquele que vai dando a forma de Deus em nossas vidas? É o Espírito Santo. Sem dúvida alguma, nós podemos até nos recordar aqui das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, quando os videntes perguntaram para ela o que nós mais precisamos. E ela disse: vocês pedem muitas coisas, mas o mais importante vocês não pedem, que é o Espírito Santo. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. A maior necessidade da nossa vida é o Espírito. Porque Ele que pairava sobre a face das águas, Ele estava esperando o faça-se de Deus para modelar a terra segundo o projeto de Deus. E Ele paira sobre a nossa vida, para também, ao entrar em nós, fazer o processo de nos modelar, de dar a forma da nossa vida segundo a forma de Deus. Nós somos católicos, nós professamos a nossa fé em um Deus uno e trino, um único Deus em três pessoas. E cada uma dessas pessoas, ela tem uma missão específica, uma função específica. E a missão do Espírito Santo é ordenar a criação segundo a vontade de Deus. Aquilo que está desordenado em mim será ordenado pela ação do Espírito de Deus. É da sua natureza, é próprio daquilo que é a sua missão, e Ele faz de tudo em perfeita ordem e em perfeita comunhão com Deus, para que a vontade de Deus se faça. É Ele que vai agindo, é Ele que vai movimentando. E hoje, e eu sei que muitas pessoas no Sorrindo para a Vida, elas costumam acompanhar a pregação da palavra, já com um caderno, caneta, e vai anotando ali. Então eu lhe convido a fazer isso. Nesse momento escreva assim: hoje, e coloque a data de hoje. Hoje, 12 de janeiro de 2024, Deus está dizendo ao Espírito Santo: faça-se. Hoje Deus diz ao Espírito dele: faça-se. Mas faça-se onde? Faça-se em quem? É em mim. O Espírito de Deus hoje recebe essa ordem de Deus, e assim como aconteceu naquele momento da criação, Ele que pairava, aguardando ansiosamente a voz de Deus, Ele estava ali. Sabe quando a gente está num jogo de futebol e você está ali no momento para entrar, e você sabe que o técnico ele vai pôr você para jogar, não é? E especialmente se o seu time está perdendo, né?
Eu vou entrar e vou fazer alguma coisa. Você está naquela ânsia, só esperando o técnico falar assim, vai! Assim estava o Espírito de Deus, naquele caos. Ele sabia o que fazer, mas ele estava aguardando, porque ele vive em comunhão plena com Deus. Ele não vai agir fora da ordem de Deus. E hoje ele estava aguardando a voz de Deus dizer, olhando para você, faça-se. E ele já está entrando na sua vida para fazer novo, tudo novo. E é interessante nós observarmos esse detalhe, que o pairar, ele indica essa ação de espera, pois o Espírito Santo, ele aguarda a voz do Senhor. É a palavra de Deus que vai ordenando a ação do Espírito Santo. É da sua natureza agir, ele faz o movimento para que a obra de Deus aconteça. Então ele sopra, ele impulsiona, ele entra em nós como aconteceu na criação. Ele que então só pairava e quando Deus diz faça-se, ele entra e coloca ordem naquele caos. Então aqui, meu irmão, eu preciso te dizer com muita sinceridade algo importante e talvez duro para que você e eu também possa aprender e crescer na nossa vida espiritual. Nada acontece fora do tempo de Deus. Toda a ordem que o Espírito Santo vai fazer em nossa vida, ela está intimamente ligada ao tempo de Deus. E é muito sábia aquela frase que nos ilumina dizendo que na maioria das vezes o tempo de Deus não é o nosso. O meu tempo não é o tempo de Deus. E aqui entra o desafio da fé, de poder se abandonar confiadamente que o tempo de Deus é melhor do que o meu. Que eu gostaria que fosse feito talvez ontem e Deus vai fazer amanhã. Ou talvez eu gostaria que fosse feito depois de amanhã, só que Deus vai fazer agora. E a mim e a você cabe esse exercício de estar no tempo de Deus. E como é que isso vai acontecendo? Acontece na intimidade com o Espírito Santo. Acontece nesse relacionamento com o Espírito de Deus que vai se movimentando no nosso interior e vai iluminando os nossos passos, vai nos impulsionando aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Aqui está a virtude da prudência. O Espírito Santo que vai nos impulsionando a tomar as decisões corretas, com coragem, com destemor, com parresia. Aqui entra a fortaleza. Você vai vendo que os dons do Espírito Santo são como que essas ferramentas que ele vai ordenando todas as coisas em nós. Que nós vamos sendo cada vez mais instruídos pelo próprio Espírito Santo. E quanto maior a nossa intimidade com ele, mais tranquilamente nós vamos vivendo os tempos de Deus para a nossa vida. A ansiedade, ela vai se desfazendo do nosso coração. Por quê? Porque eu vou compreendendo nesta harmonia do Espírito, que transforma o meu caos em comunhão com Ele, que o tempo de Deus é o tempo da segurança. Fora do tempo dele, não vai dar muito certo. No tempo dele, já deu certo. Então escreva também aí no seu caderno: eu quero viver no tempo de Deus. Pode parecer uma frase inocente, uma frase simples, ou talvez essa tipo frase clichê, mas não é, meu irmão, não é, minha irmã. Querer viver no tempo de Deus faz toda a diferença para que a forma de Deus em nós, ela aconteça segura e precisa. Aquilo que Deus sonhou para mim acontece no tempo dele, não fora do tempo dele. Sabe, é no tempo dele que nós vamos descobrindo aquilo que é a real vontade de Deus para nós. E aí nós vamos nos desprendendo ou nós vamos agarrando aquilo que é a vontade de Deus.
mas é no tempo dele que a ordem se faz. Ontem eu fui ao túmulo do Padre Jonas. Eu tenho esse hábito de ir lá todos os dias, depois da missa das 7. Ali eu vou, me ajoelho, é o meu hábito, eu sou muito agitado, então o fato de ajoelhar me ajuda a rezar. E eu ajoelhei ali perto do túmulo do Padre e fiz a mesma oração que eu faço todos os dias. Padre Jonas, interceda por mim para que hoje eu seja batizado no Espírito Santo. E que o Senhor interceda por mim para que seja me dado um dobro do Espírito Santo que moveu a sua vida. Essa é a oração simples que eu faço todos os dias lá. Só que ontem, ao terminar essa oração, eu sentia o impulso de viver um dia de intercessão. Então eu coloquei lá no meu Instagram, tirei uma fotinha lá de onde eu estava e coloquei uma frase sobre a oração, a intercessão, e coloquei no meu Instagram, qual é a sua intenção de oração? E ali eu fui colhendo ao longo do dia as intenções que as pessoas foram colocando ali, se eram diversas intenções, mas teve uma específica que me chamou muito a atenção. Era uma tia que pedia oração pelo seu sobrinho, um jovem sobrinho, que estava internado numa clínica de recuperação de dependência química, e depois de ter causado vários transtornos, vários problemas na família, ele foi ali internado. Só que ele não estava querendo mais estar ali, estar internado na sua recuperação. E a clínica então ligou para a família e disse, olha, nós não podemos ficar com ele aqui se não for da vontade dele. E ela me pediu oração por quê? Porque a mãe não tinha mais condições de receber o filho em casa, diante de todas as coisas que eles haviam vivido. Ela não tinha condições de acolher o sobrinho em casa, então ele não tinha para onde ir, e o detalhe, ele está jurado de morte. Então, saindo da clínica, a realidade que ele vai enfrentar é essa, de não ter um lugar e estar ameaçado de morte. E aí eu fiquei diante de mim pensando assim, que humanamente, eu, Lúcio, nem saberia o que dizer para aquela pessoa ali no Instagram. Eu não teria, com as minhas próprias sabedorias humanas, o que orientar naquela situação ou o que dizer, mas o Espírito Santo paira sobre esse caos. E à medida que Deus disser a palavra, faça-se, de uma forma que nós não podemos imaginar, essa situação irá ser transformada. E por que eu tenho tanta convicção disso? Porque eu já vi isso com os meus olhos. Deus agindo, e eu tenho acompanhado o testemunho do Padre Edmilson, que está acompanhando um jovem aqui da nossa região, que também tinha uma vida completamente enfurunhada nas drogas, sem a mínima perspectiva de sair dali, e Deus está fazendo uma obra, tirando aquele jovem do tráfico e fazendo com que ele tenha uma experiência com Deus, com o amor de Deus. Então, à medida que o Espírito diz, o faça-se, se fará. E ali eu me coloquei em profunda intercessão por esta família, e especialmente por esse jovem. Mas eu também me encontrei ontem com a Daiane, que é minha irmã de comunidade, que está na missão de São Paulo, é daqui da cidade de Cachoeira Paulista, e ela está passando um tempo aqui em Cachoeira Paulista, porque a sua mãe descobriu um câncer, e num tempo muito curto esse câncer evoluiu, deixou a perna da sua mãe inchada ao extremo, que ela não conseguia mais ficar em pé e muito menos andar. E a perspectiva de tratamento seria de 2 anos de quimioterapia. E se lançando numa perspectiva total de fé. Mas o que a Daiane me dizia ontem? Que de uma forma inexplicável, pela ação deste Espírito que põe ordem no caos, os 2 anos de quimioterapia se reduziram a menos de 10 sessões de quimioterapia. O Espírito Santo que paira sobre o nosso caos, à medida que Deus ordena, ele entra e faz a obra da maneira como nós nem poderíamos imaginar. Ontem eu tive aula
E durante a aula, o meu professor, ele me partilhou o testemunho de uma amiga que ele estava visitando. Meu professor com a sua esposa estava visitando esta amiga em virtude de uma grande bênção que aconteceu na vida desta mulher. E eles estavam ali celebrando o faça-se de Deus, que transformou o caos, que transformou aquele pranto em uma alegria, que transformou aquela desordem numa ordem. Havia o motivo da celebração, mas volta, se fosse nos tempos antigos, né? Isso aí nem é do tempo de vocês, mas eu que sou mais antigo lembro. Rebobina a fita do videocassete, entendeu? Se você volta um pouquinho a uns anos atrás, o que aconteceu? Esta mulher, ela foi abandonada pelo seu marido, com 3 crianças pequenas. A mais nova era uma criança de colo. Ela foi abandonada pelo seu marido, que a deixou por uma jovenzinha do trabalho. E o detalhe, Sônia, ele saiu de casa, deixou a esposa com as 3 crianças e a mãe dele morando com a menina. A mãe dele ficou lá, ele abandonou não só a esposa, mas ele também abandonou a mãe. E ela enfrentou esse caos. De que forma? Agarrada em Deus, sustentada em Deus, dia após dia, enfrentando aquele caos. E no tempo certo, Deus disse, faça-se. E de uma forma extraordinária, a ordem se fez, a alegria voltou e uma grande bênção alcançou aquela família. E daí nós vamos entendendo justamente isso, aquilo que eu reforçava, que é no tempo de Deus. Porque você consegue imaginar a dor desta família com o jovem na clínica? A dor da Daiane com a mãe dela com câncer? A dor dessa mulher que foi abandonada pelo marido? A sua própria dor. Talvez eu esteja falando com você que a única força que você tem é de conseguir pegar o controle da TV e às 8 horas da manhã ligar a TV para assistir o Sorrindo para a Vida. Porque o seu estado depressivo é tão grande que você não tem força para mais nada. E só você conhece o tamanho da sua dor. Por mais que eu tente imaginar a sua dor, só mesmo você conhece. Mas tem mais alguém que conhece exatamente o tamanho da sua dor. E esse alguém é Deus. Esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Esse Deus que criou você com um projeto para você. Esse Deus que tem a palavra, que é o verbo, que está prestes a ser dita e já está sendo dita para a sua vida. Faça-se, ou no seu caso, levanta-te. Levanta-te. E o Espírito Santo entra e renova todo o seu interior. E essa dor é tomada pelo próprio Espírito de Deus. Tudo no tempo de Deus se ordena. Olha, eu fiz questão de dar esses testemunhos apenas para contextualizar a palavra de Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso acontece agora sobre as águas da nossa vida. E o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele não nos quer em desordem, pois Ele nos criou na ordem e pela ordem. Então o próprio Espírito, Ele vai fazendo que o plano de Deus, ele vá acontecendo na nossa vida. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 2. A terra estava deserta e vazia. Vamos trabalhar um pouco esta palavra, vazio. O que é o vazio? O vazio em nosso interior é essa ausência de Deus, é a ausência do seu amor, é a ausência da sua paternidade. O vazio é a nossa orfandade. Sem Deus nós somos vazios, sem a presença de Deus, todo o universo se reduziria a um nada. Assim também eu e você, nossa vida se torna uma existência vagante, sem a presença de Deus, sem o norte de Deus.
É um nascer, crescer e morrer somente. Mas não é assim. Deus nos preenche com essa certeza da eternidade, da transcendência, uma vida que ultrapassa. Não é somente essa vida temporal aqui na terra. E somente Deus pode preencher o nosso vazio. O Catecismo da Igreja Católica, ali no parágrafo 24, diz assim: o desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem. Nós naturalmente desejamos a Deus. O homem foi criado por Deus e para Ele. E Deus não cessa de nos atrair para Ele. Ou seja, Deus a cada momento, agora, Ele está fazendo algo para atrair você para Ele, para devolvê-lo para Ele. E você entender que você não é órfão. Você tem um Pai que é Criador, que o criou, e o criou com um propósito, com um sentido de vida, e mantém a sua criação no amor. Deus, Ele vai se revelando pelo Espírito Santo, então Ele nos atrai, como eu acabei de dizer, num programa como esse, Ele nos atrai na palavra, Ele nos atrai pela oração pessoal, Ele nos atrai pelos sacramentos, e quanto mais nós o buscamos, mais somos saciados na sua presença, mais somos plenificados, mais somos preenchidos quando estamos em Deus. Agora, não dá para preencher este vazio com o poder. Não dá para encher esse vazio com o prazer. Não dá para encher esse vazio com o ter. Lembra as tentações de Jesus com Satanás em Jericó, no alto do monte? Quais foram as tentações? O poder, o prazer e o ter. Aqui está o equívoco da nossa vida, tentar preencher esse vazio que só Deus pode preencher com essas questões. Não é ter o dinheiro, não é ter os bens, não é ter e ter. Olha, ontem eu fiquei muito tocado, Sônia. Eu adoro café, né? Todo mundo sabe. E eu e a minha esposa, nós fomos tomar um cafezinho com uma grande amiga nossa. E aí ela partilhou sobre o seu desejo de Deus, a experiência que ela está vivendo nessa virada de ano. E ela fez a seguinte pergunta assim para ela mesma: por que eu continuo seguindo a Deus? Por que eu persigo a Deus? Aí ela pensou assim: é pelo céu, né? Eu persigo por causa do céu. Aí ela foi ali aprofundando a oração dela com o Espírito Santo e ela entendeu que não era pelo céu. Porque ela entendeu, falou: olha, se existirão aqueles que nos precederão no reino dos céus, né? As prostitutas e tantos outros que são descritos ali na palavra de Deus, então não é tudo que eu estou fazendo que vai me levar pelo céu, porque muita gente vai chegar lá. Então o que eu vivo não é só por causa do céu. Aí ela encontrou a resposta que saciou a alma dela. Ela persegue a Deus, ela segue a Deus porque ela quer agradar a Deus. Ela é tão profundamente amada por Deus, tão preenchida por Deus, que ela quer persegui-lo para corresponder a esse amor, para agradar. Então, tudo que ela faz para agradar a Deus. E aí, nessa perspectiva que eu estou dizendo para você, do materialismo, o que ela também partilhou? Ela disse assim, que ela tem um bom salário, uma pessoa que recebe um bom salário, mas ela disse assim: olha, o que eu ganho é para que eu possa ser sinal do amor de Deus para as pessoas. Então, tudo que eu ganho, eu partilho. Eu fico buscando com o Espírito Santo a quem Ele quer ajudar. E aí eu ajudo a minha família, eu ajudo as pessoas que estão próximas de mim. E quando eu vejo que tem algum dinheiro na minha conta corrente, eu sei que tem alguém que está precisando daquele dinheiro e eu ainda não entendi quem era. Aí eu redobro as minhas orações para perguntar ao Espírito Santo quem é que está precisando da minha ajuda. E enquanto eu não zero a minha conta corrente, eu não sossego. Porque eu sei que o que eu ganho é para que eu possa agradar a Deus e manifestar o amor que eu recebo de Deus também para outras pessoas. Então ela dizia: olha, eu não quero ter carro, eu não quero ter casa, eu não quero ter nada. Eu quero agradar a Deus. Olha que testemunho bonito esse, da pessoa que realmente entendeu e experimentou que o vazio é preenchido pela presença de Deus.
E eu acredito que você está entendendo que a nossa dinâmica de vida é uma dinâmica prática. Esse vazio é preenchido com a presença. E que independe até daquilo que vai dando certo ou errado. Porque às vezes a gente acha que a gente está bem com Deus quando Deus está fazendo tudo que está dando certo na nossa vida. E não é. Agora, nesse acampamento último, que foi do Ano Novo, eu encontrei uma das peregrinas que viajaram conosco, nesse trabalho bonito que a Canção Nova faz com a obra de Maria. Inclusive, ela vai viajar conosco agora para o Pentecostes de 2024 em Assis, que vai ser espetacular. Mas ela partilhava comigo, Lúcio, nessa última peregrinação, ela partilhou um pouco da história de vida dela comigo, tive a oportunidade de rezar por ela. Ela dizia, olha, Lúcio, o meu marido não voltou para casa, os meus filhos continuam não me querendo bem, nada mudou, mas eu mudei. Eu estou firme em Deus. E era impressionante de ver a alegria dela de poder estar em Deus. E quando nós nos encontramos na peregrinação, ela chorava bastante porque ela queria ter aquilo resolvido. Essas situações que eu apresentei, mas não, ela entendeu que independente disso, o mais importante é a presença de Deus, porque Deus preenche todos os vazios. Olha, eu faço questão de ler como eu coloquei aqui. O nosso interior precisa ser regido pela providência divina, que nos oferece a cada instante uma oportunidade de se encontrar com Deus. E estando em Deus, não há vazios no nosso interior. Depois tem a outra palavra, aqui no mesmo versículo 2, as trevas cobriam o abismo. Então vamos trabalhar essa palavra trevas. A física indica que o que é uma treva é a completa ausência da luz. Então é aquele breu, que sem a luz nós perdemos a referência, nós perdemos o norte, nós perdemos o rumo, nós não sabemos o destino. Sabe, quando a gente está em trevas, nós não conseguimos nem movimentar, porque a gente não consegue enxergar um palmo diante do nariz, a gente perde o propósito da existência. E aí o que acontece? Nós corremos atrás de todas as direções. Quando eu morei em Portugal, na nossa frente de missão lá tem uma placa, especialmente quando você está nas rotundas, que ela é colocada assim, todas as direções. Parece óbvio, mas é isso mesmo. Então, quando a gente está nas trevas, a gente fica só com essa placa na cabeça, todas as direções. Porque a gente não sabe de verdade qual é a vontade de Deus, então a gente vai para tudo quanto é canto que aparece. E aí a gente se lasca para valer. Então, não devemos estar nas trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Sabe bem quem disse isso? É Jesus. Nós precisamos estar em Cristo, Senhor. É encontrar pessoalmente o Cristo a cada dia. É este encontro pessoal com Jesus na potência do Espírito Santo que a Canção Nova traz em si, como carisma de existência. Como finalidade do dom, nós existimos para isso, para promover o encontro pessoal com Jesus na potência do Espírito Santo e então estarmos preparados para a volta do Senhor. É na luz de Cristo. E se a gente observa, e é bem interessante a gente ver isso, a primeira ação do Espírito registrada na Bíblia foi obedecer à ordem de Deus e colocar no caos a separação da luz e da treva. Ou seja, o primeiro ato é iluminar, é trazer a luz, é estar em Jesus. O Espírito Santo quer, nesse dia, não é amanhã e nem é ontem, é agora. O Espírito Santo quer separar em mim as trevas da luz. E o que Ele quer fazer comigo, Ele também quer fazer com você. Separar as trevas da luz. Ele vai fazer. Ele já revela onde é que na minha vida estão as trevas. Ele vai iluminando com a presença de Cristo. Mas depende do meu querer. Sem o meu consentimento, sem o meu livre-arbítrio, dizendo, eu quero que a luz de Cristo entre.
o Espírito Santo não tem como agir em plenitude. Embora ele não desista, ele vai tentando de um jeito, de outro, de um jeito, de outro, de um jeito, de outro, iluminar para que eu enxergue e queira a separação das trevas, o rompimento com as trevas. Eu e você precisamos ser tocados pela graça de Deus, essa graça santificante, essa graça operante, que o Espírito Santo está esperando só eu e você pedir. Dá-me a graça de ser iluminado por Cristo. Pronto, já foi. A luz já entra. Só que, infelizmente, anota aí, João 3,19. João 3,19. É triste, mas é verdade na minha e na sua vida. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. João 3,19. Infelizmente, muitas vezes a maioria de nós prefere ficar perdido em meio a trevas. Por quê? Porque a gente sabe que as trevas são prazerosas. O poder das trevas é ostentativo e por aí vai. Mas o Espírito Santo nos dá a força para romper com o pecado e o autor do pecado. O Espírito Santo nos dá a força para vencer as tentações. O Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de ser modelado pela ação de Deus e então, na luz de Cristo, iluminados por Ele, dar os passos concretos em direção à ordem da nossa vida para cumprir a vontade de Deus para nós. Olha, eu convido você a nesse dia, sabe? E é assim que Deus fala com a gente, nos chamando pelo nome. Lúcio, seja honesto nesse dia e reze com sinceridade e dê ao Espírito a liberdade para entrar em sua vida e lhe revelar a verdade e convencer o pecado. É o mesmo Evangelho, João 16, versículo de 7 a 11. O Espírito Santo é aquele que revela a verdade e convence do pecado. Então eu convido você a hoje fazer essa oração sincera e pedir ao Espírito Santo que lhe revele a verdade e lhe convence do pecado e lhe faça separar a treva da luz. E você fique na luz de Jesus. Dê ao Espírito Santo essa capacidade de separar a treva da luz. E eu digo para você, eu quero depois ver o seu testemunho, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com a ação do Espírito Santo. E vai ficar tão claro diante de você aquilo que é treva e precisa ser retirado da sua vida. E eu não tenho dúvida que o Espírito já lhe deu a força para romper com as trevas e permanecer na luz de Cristo. Caminhando para o final da nossa pregação de hoje, eu preciso dizer para você, não há impossível para Deus. Não há impossível em nossa vida que Deus não possa tornar possível. Sabe por quê, meus irmãos? O mais difícil Ele já fez. Ele criou do nada. O mais difícil Ele já fez. Ele do nada, Ele já criou tudo. E não pense só na criação do mundo, mas em você mesmo. Você não existia. E Deus criou você. Deus trouxe a você. E Deus dotou você dessa sua corporeidade, da sua alma. Deus imprimiu em você um projeto, um plano, para que você revele a glória de Deus, para que você traga para aqueles que estão ao seu redor a potência do amor de Deus que te alcançou e transformou a sua vida, para que você testemunhe que do caos veio a ordem no seu interior. O Espírito de Deus, Ele deseja se mover em nós, e o caos vai se transformando em ordem a partir do momento que nós damos a liberdade dele trabalhar em nós. É o ruá de Deus, o sopro de Deus, o vento de Deus. Eu
amava quando o Padre Jonas, nas suas pregações, ele dizia do dínamos, que o Espírito Santo é esse dínamos, essa força motriz, esse impulso que nos tira de onde nós estamos e nos leva para frente. E para frente onde? Onde está a vontade de Deus? Hoje, o próprio Espírito Santo convida a mim e a você a dar um sim ao Espírito Santo, a nos abrir inteiramente a essa experiência do Espírito Santo como um novo Pentecostes e deixar que a potência do Espírito Santo, que paira sobre o caos da nossa vida, entre e faça nova todas as coisas. Convido você, se você pode, erga levemente os seus braços e reza comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero, eu peço, sobre mim, um novo batismo. Batiza-me no teu Espírito. Entra, Senhor, na minha vida. Coloca ordem no meu caos. Entra, Senhor, com o teu Espírito, e modela, deforma a minha vida. Coloca, Senhor, a minha vida em conformidade com a vontade de Deus. Eu quero, Senhor, pela graça do Espírito Santo, viver no tempo de Deus, do jeito de Deus, na vontade de Deus. E tudo isso, Senhor, eu peço pela intercessão da Virgem Maria, que já me fez entender que a minha maior necessidade é o Espírito Santo. Amém.